aqui agora ao vivo com você também aí no nosso Facebook, no nosso YouTube, também no nosso Instagram, porque sexta-feira a gente tem aí a participação da Aline aqui no quadro, né, transformando aí a aprendizagem, tá? Bom dia, Aline. Bom dia, Silvano. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos seguidores. Muito bem, né, Aline? Bora lá, né? Mais um dia, mais uma semana. Mais uma semana. E a gente vai dando sequência, né, lá das dificuldades de aprendizagem, né? Na semana passada eu falava que uma das dificuldades de aprendizagem, a causa poderia ser transtornos, né? Transtorno específico da aprendizagem, que é dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia. E também a gente tem outro transtorno do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Esse acho que as pessoas já conhecem mais, né? Já mais falado. As principais características é a desatenção, né? Até o próprio nome já diz. Mas também o que as pessoas às vezes confundem muito com a questão da hiperatividade, porque nem todo indivíduo que tem TDAH é hiperativo, né? Então, o TDAH tem 3 tipos. Tem o tipo desatento, né? Que é muito comum nas meninas. O tipo imperativo, que é o muito agitado, tá sempre a 1000 por hora, que é mais comum nos meninos. E tem o tipo combinado, que é tanto desatento quanto imperativo. Mas não resume só nisso, né? O TDAH, ele tem, além dessa questão de desatenção, tem a dificuldade com a memória de trabalho, que é a memória operacional, que você utiliza ali para resolver algumas questões, para resolver as informações que você precisa para resolver determinadas situações, você precisa de várias informações. E então o TDAH tem essa dificuldade de armazenar essas memórias ali que está sendo utilizada, né? Por isso que muitas vezes ele sabe fazer contas, por exemplo, mentalmente, mas se perde no processo de elaborar contas, por exemplo, de efetuar continhas, exemplos, as continhas, né? Mas isso pode ser em outros momentos. Aí ele tem dificuldades na organização, porque ele vai se organizando ali e mistura tudo, confunde tudo, né? Se perde onde que estava. A questão da atenção, ele se distrai muito fácil porque ele não consegue focar, tem dificuldade de focar, de manter-se atento. Ele até olha, mas tem dificuldade de manter atento. Aí às vezes os pais falam assim, não, mas ele é desatento só para estudar, só para fazer isso, mas para jogar videogame, não, beleza, fica horas. Mas é porque quando é uma coisa que motiva, que traz uma motivação, ele consegue ficar mais atento. Então, uma coisa assim que tá deixando ele muito, tá sendo prazeroso, tá deixando assim algo muito bom de se fazer. Então, ele consegue ficar mais atento ali no momento de jogar aquele videogame, por exemplo. Mas em outros momentos ele realmente não consegue, por mais que ele se esforce, ele não consegue manter-se atento. Então, a gente até fala do hiperfoco. Então, o que ele gosta, ele realmente foca muito bem. Aí também tem questões de desregulação emocional, porque ele não consegue manter-se atento, ele não consegue ser organizado. Aí a questão da hiperatividade às vezes acaba sendo muito impulsivo, né? Envolve mais em conflitos, em brigas, né? Então, ele tende a ter uma desregulação emocional com mais facilidade do que outras pessoas que não têm TDAH, por exemplo. São características. Mais um ponto bom também que a gente tem que falar, porque aí os pais ficam muito preocupados. Nossa, mas ele é tão inteligente, ele é esperto nisso. Realmente, o TDAH, ele é esperto, ele tem um raciocínio lógico bom, ele é inteligente, ele não tem atraso cognitivo. Ele tem essa dificuldade das funções executivas de manter-se atento e de controlar seus impulsos, mas que pode ser trabalhado, pode ser estimulado nessas funções executivas para que ele consiga manter-se mais tempo atento, encontrar estratégias para não estar esquecendo de fazer o que precisa, né? Igual usar uma agenda, criar quadros de rotina. Então, assim, quando o professor, os pais for dar orientações mais curtas, mais objetivas, porque como ele tem dificuldade dessa memória operacional,
Então, se você falar assim, ó, vai lá na cozinha, pega o tomate, o abacaxi, isso, põe lá na geladeira, depois você passa lá no armário, pega a vasilha e tal. Ele vai esquecer tudo, ele vai fazer só um pedaço, porque ele não armazenou todas aquelas informações. Mas se você falar assim, ó, vai lá e pega as frutas tal e coloca na geladeira. Depois, em outro momento, vai lá e pega as vasilhas tal. Aí ele já vai fazer. Por quê? Foi uma informação curta e objetiva, né? E então são algumas coisas que a gente faz, né, para controlar, para melhorar esse ambiente. E outra coisa também que eu sempre falo, que a dificuldade de aprendizagem, quando não tratada, né, parece outras coisas, né, questão de autoestima, de, né, sensação de incapacidade. Então, quando perceber que está tendo essas coisas, cuidado para não ficar rotulando. Ó, você vive com a cabeça no mundo da lua. Ai, você é muito sonso. Ah, você não faz nada direito. Cuidado, talvez ele está até se esforçando, mas ele não está conseguindo. Se você ficar rotulando, né, vai ficar pior. Então, tenta entender, procura entender se realmente é preguiça, que muitas vezes pega o nome também de preguiçoso, ou se realmente ele não está conseguindo. Tenta mudar sua forma de lidar, né, encontrar essas estratégias de instruções mais curtas, mais diretas, mais objetivas, quadros de rotina, coisas assim que pode ajudar ele, né, aquele indivíduo, né, aquela pessoa, a não esquecer, a conseguir manter-se atenta, a conseguir fazer o que é preciso. Se é uma coisa que vai demandar mais tempo para ficar focado, pequenas pausas importantes, né? Vai estudar, vai fazer um trabalho escolar. Aí ele já está cansado, dá uma pausa, 5 minutos, vai beber uma água, vai no banheiro, depois volta, que aí ele consegue concentrar novamente. Então, vai vendo se essas estratégias não podem estar ajudando. E se realmente estiver atrapalhando muito, que aí o prejuízo vem em outros contextos também, aí sim sempre procurar ajuda, porque muitas vezes é necessário, né? A maioria das vezes, né? Muito bem, aquilo que a gente fala, né? Sempre fala, procurar ajuda mais cedo, né? Não deixar para... Não deixar depois, passar, né? porque, assim, às vezes, como eu citava na semana passada, o indício vem lá quando é pequenininho. Aí o TDAH, ele é diferente um pouquinho do transtorno específico, né, de aprendizagem. Porque o transtorno específico de aprendizagem, a gente fala que não se fecha diagnóstico antes do processo de alfabetização, porque ele não teve oportunidade ainda, não tem como eu falar que tem um transtorno ali da leitura ou da matemática. Porém, o TDAH, ele já começa a dar indícios desde pequenininho. Até os 4 anos não é recomendado, claro, de fechar diagnóstico, porque já é natural que a criança até os 4 anos seja mais agitada, mais desatenta, mais distraída. Mas a partir desses 4 anos já tem algumas situações que a gente já espera que a criança concentre, né? Que a criança consiga ficar sentada, consiga permanecer por um tempo. Aí começou, você tá vendo que ela não tá conseguindo, tá dando, né, às vezes lá na escola tá dando um pouquinho de trabalho, em outros determinados momentos precisa dela ficar sentada, ela realmente não consegue, por mais que ela se esforce, aí já é indício sim para investigar, né? Para procurar saber, para procurar fazer uma avaliação, né? Não vai sim fechando o diagnóstico no início, né? De uma vez. Porém, já são indícios, né? Porque se mais de um contexto, né, tiver acontecendo por um período muito longo, muito mais, né, mais de 6 meses talvez, e teve avaliação ali do psicólogo, psicopedagogo, o médico vai conseguir sim fechar o diagnóstico antes para evitar maiores prejuízos lá na frente, né? Não vai fechar sem ter uma avaliação minuciosa com a equipe multiprofissional para não, né, ter erro de diagnóstico, claro, né? Que tem situações que a criança fica mais agitada. Essa pandemia, por exemplo, muitas crianças ficaram mais agitadas, mais aceleradas, mais dispersas, né? Não consegue focar muito às vezes nas atividades, e agora isso está sendo trabalhado novamente. Então foi momentâneo. Agora o TDAH não, ele te acompanha a vida toda, né? Não é só momentâneo. Então é o que eu sempre falo, procurar ajuda, não fique esperando muito, porque os prejuízos podem aumentar lá na frente, né? E pode vir outras dificuldades, porque se a criança não consegue manter atenta, ela vai ter dificuldade escolar também. Às vezes ela nem teria, porém não foi tratado, ela não consegue permanecer atenta, não consegue permanecer sentada, prestar atenção, né, focar. Aí pode vir dificuldades na língua portuguesa, na matemática, né, em outras questões também.
Muito bem, tá aí, né? Mais alguma coisa, Aline, para Não, hoje? por hoje é só. Ó, precisou, né, de um bate-papo aí particular, pode procurar. Pode também, procurar, né, Aline? pode sim. Estou sempre à disposição, né? É sempre um prazer estar ajudando as pessoas. Às vezes a gente conversa, se orienta uma mãe, se acalma o coração de uma mãe, isso é muito prazeroso, gratificante. E pode estar me procurando. Tanto tem o Instagram, né? Aline Cordeiro, 1116, 1611. E o meu telefone é 99256-2386. Muito bem, tá? E semana que vem, se Deus quiser, né, a gente volta, né? Vai continuar nesse mesmo assunto? A gente Nessa pode falar um mesma pouquinho sobre o orientação? autismo, né? Que a gente está falando dos transtornos, né? Uhum. Então a gente pode concluir, né? Falar um pouquinho sobre o autismo e depois a gente começa outra sequência, tema. né? Outro tema. E se alguém quiser dar sugestões também, né? A gente Uhum. falou uma época aí sobre parentalidade, né? Às vezes tem alguns pais que querem novas orientações a respeito. Então, fica à vontade para dar sugestões também. Muito bem, tá aí, né? E o quadro Transformando a Aprendizagem toda sexta-feira, viu, gente? Às 9h30, aqui pela Paranaíba. Então, bom final de semana, Aline. Bom final de semana para você, para os ouvintes e seguidores. Então, né, gente, ó, 9h47 aqui em Rio Paranaíba, eu vou para o intervalo comercial, então daqui a pouquinho a gente volta, tá?